A descoberta de uma gravidez traz grande alegria para toda a família. 9 meses de espera para ver o rostinho da nova vida que está por vir parecem intermináveis. Porém, quando a criança é diagnosticada com autismo, muitos desses planos se tornam apenas sonhos. E eu lembro que eu pensei, mas nem numa clínica psiquiátrica a gente consegue ficar. Então aonde que eu vou ficar com meu filho? Ele é complicado, né? Tem que levar aquela pasta ao médico, tomar remédio controlado também. Não, porque é muito doído ver as pessoas menosprezando a gente e a gente tem que sempre se isolar. E que nem o manicômio aceitou eles, aquilo me transformou assim, em menor que uma formiga. Se hoje está difícil, há 18 anos atrás era infinitamente mais difícil que a idade do meu filho. Hoje vocês têm mais informação e eu acredito que a cura chegará. Universo desconhecido. Convivendo com o autismo. Autismo é um transtorno global do desenvolvimento marcado por 3 características fundamentais: falta de habilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem para se comunicar, padrão de comportamento restrito e repetitivo. O grau do comprometimento é de intensidade variável, vai desde quadros mais leves, como a síndrome de Asperger, até formas graves em que o paciente se mostra incapaz de manter qualquer tipo de contato interpessoal e é portador de comportamento agressivo e retardo mental. Normalmente não existe nenhuma alteração na aparência física de uma pessoa autista que a diferencie das outras pessoas, mas eles podem comunicar, interagir e comportar-se de forma diferente. Marlete Serafini Grando, mãe de Pedro, conta que teve uma gestação tranquila e muito esperada. Então assim, nós esperamos o Pedro 7 anos, o Pedro foi uma criança planejada, esperada, e aquele sonho que todos os pais têm, né? Que ter um filho saudável, perfeito, que ele fosse primeiro para a aula, que ele tivesse os coleguinhas dele, que ele fosse passar no vestibular, que frequentasse uma faculdade, e que me desse netos, né? O autismo ainda não tem cura, mas o diagnóstico precoce possibilita que os pais adotem procedimentos educativos, comportamentais, psicológicos e fonoaudiológicos que ajudam a criança a ter uma vida social melhor e a desenvolver uma correta comunicação. A doença atinge principalmente os homens, não poupando nem mesmo os grandes gênios da humanidade. Muitos deles apresentavam traços de autismo. Passados 20 anos de sua descoberta, a síndrome não é mais uma ilustre desconhecida da população, embora muitos de seus padrões ainda sejam uma incógnita para todo o meio científico. Josiane Gonçalves, de apenas 8 anos de idade, faz parte de uma pequena parcela da população do sexo feminino atingida pelo autismo. A doença foi descobrida através da pai, né, que foi começada ela ir tinha uma fonoaudióloga, né, começaram a levar ela na escola ali até, na verdade, começou na escola, né, daí ela começou a ter problema na escola, eles começaram a mandar a fonoaudióloga, a psicóloga, daí ela começaram a descobrir o problema dela. É complicado, né? Porque ela tem que acompanhamento, né? Sempre uma psicóloga, direto, né? Na escola tem que ter uma professora acompanhando também, sempre auxiliar, né? Sempre. E é complicado, né? Tem que levar aquela pasta ao médico, tomar remédio controlado também, né? Nós já tem que direto ter uma pessoa para acompanhar ela, né? Ela sozinha, assim não dá para largar ela. Ao contrário de outras crianças, os autistas até 1 ano e 4 meses não falam uma única palavra. Interessam-se pouco pelas brincadeiras, não prestam a atenção e não respondem quando são chamados pelo nome. Evitam o olhar dos outros, não correspondem às emoções, apresentam manifestações autoagressivas e olham fixamente e por muito tempo os objetos. Ele, por exemplo, se você ia passear num lago, ele se jogava dentro do lago. Se você estava passando por cima de uma ponte, ele se jogava no rio. Se você ia na rua, ele se enfiava embaixo de um carro. Dentro de casa, então, ele puxava tudo que ele via na frente. Mas tudo isso, as pessoas me falavam que era normal. E que eu não estava dando limite para o Pedro. E aos poucos a gente também foi aprendendo. Porém, a gente demorou muito para entender. Foram situações bem diferentes para nós, né? Porque a gente não conhecia realmente o que é o autismo. Até hoje a gente não sabe exatamente o que é.
Teve um caso também que eu lembro que a gente entrou num restaurante numa cidade, uma outra cidade, não na nossa, né? E o Pedro estava com fome e ele queria comer e não estava pronto ainda para ser servido o almoço. Aí ele começou a gritar. Aí teve uma senhora que chegou e disse pro garçom: faz favor de dizer para essa senhora, falar para esse moço mal educado que ele vai gritar lá fora, porque agora é horário de almoço. Aí a Marlete pegou o Pedro pela mão, tirou para fora e nós fomos comer num outro restaurante. Não, porque é muito doído ver as pessoas menosprezando a gente e a gente tem que sempre se isolar. Infelizmente, o autista é assim, uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro. Nem a gente que conhece ele desde ele de bebê, a gente não sabe como é que ele vai agir daqui a pouquinho. E ele gostava muito de brincar com tampas de panela e sabonete. Tudo que girava atraía ele. Eu comprava os presentes mais bonitos que tinha para ele na época e ele não se interessava. Ele se interessava por tampa de panela e sabonete. Eu lembro que eu ia fazer almoço e quando eu vi ele estava girando uma tampa de panela e fazendo aqueles flaps com as mãos, sabe? Que é típico da criança autista também, esses movimentos. A criança autista não quer ou não pode se comunicar. Fechada em seu mundo, ausente, ela transforma a estrutura familiar, instiga a medicina e pede socorro. As terapias utilizando animais promovem benefícios relacionados ao bem-estar físico e emocional. Muitos estudos mostram os ganhos da interação entre homens e animais. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar na área de educação, saúde e equitação para pessoas com deficiência, buscando melhorias significativas no aspecto físico, psicológico, emocional, cognitivo, entre outros, obtendo resultados benéficos de até 80% no convívio social. Estamos aqui com o professor, ele é formado em equitação, Aldair Ribeiro, mais conhecido como Tio Alda, ou Tio Dair, né, pelos alunos da Associação Atitude de Vida. E ele vai falar um pouquinho mais sobre essa técnica, então, aí da ecoterapia. A primeira coisa que a ecoterapia traz para a gente é a autoconfiança. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a andar com o cavalo te dá um estímulo. E esse estímulo te dá um estímulo onde ele faz você se sentir bem, você acreditar nas coisas. Isso é tudo com o cavalo. Nós trabalhamos com Atitude de Vida, né, que são em torno de 16 a 17 alunos. Daí a PAI, que é mais 20 alunos. As pessoas, para fazer a ecoterapia, elas têm que vir com uma liberação médica. Um médico tem que liberar, porque a gente não sabe, de repente a pessoa tem um problema de coluna muito grave, tem outros problemas, vamos dizer, de alergia. Então isso tem que ser encaminhado pelo médico. A criança, quando ela chega aqui, a primeira coisa, ela vai conhecer o cavalo. Ela vai conhecer os medos do cavalo, e daí a gente vai também trabalhar os medos da criança. Segundo uma pesquisa divulgada na revista Caras, quem mais tem se beneficiado com a ecoterapia são os portadores de paralisia cerebral, traumatismo crânioencefálico e autismo. Até a nossa equipe de reportagem foi descobrir os benefícios que a ecoterapia pode proporcionar. Como é a primeira vez que vai montar a cavalo, você vai sentir o que o cavalo proporciona para o ser humano. Ele tem um movimento chamado movimento tridimensional, que o ser humano consegue ver e sentir só montado em cima do cavalo. O cavalo se desloca para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima e para baixo. Nesse movimento, ele trabalha o teu corpo girando. Então ele trabalha toda a musculatura que o ser humano tem no corpo, dos pés à cabeça. Então vamos provar, né? Isso aí agora de perto, né? Entre os 13 e os 15 anos, o adolescente Pedro sofreu uma depressão muito forte, que fez com que ele fechasse as mãos e não as abrisse por nada. As atividades já não o bastavam mais. Ele estava cansado. Até o dia 31 de abril de 2008, onde mais uma surpresa veio abalar a família. Ele teve uma convulsão que quase o levou à morte. E essa fase, então, até os 17 anos, o Pedro vinha, ele tinha os altos e os baixos, mas a gente sempre segurando, né?
ele estava com uma comunicação boa até os 17 anos, ele estava sociável, estava bem de saúde. E uma noite ele convulsionou e nessa convulsão provavelmente o Pedro lesionou. Porque quando nós pegamos ele na cama ele estava praticamente morto, sabe? A gente deu entrada no hospital com pressão 24, 25. E eu lembro que mexeu no comportamento dele e desenvolveu o TOC, que foi o transtorno obsessivo e compulsivo. E o TOC, eu acho que foi... O TOC e a convulsão são os maiores desafios que eu enfrentei, porque a convulsão é um risco de morte, e o TOC, ele começou a se autoagredir, a autoagressão, ele começou a morder os braços, tirar pedaços, a bater a cabeça, arrancar os cabelos, ele estourou uma orelha, ele estourou um joelho. Então foi onde o médico decidiu entrar numa clínica para tentar mexer na medicação, porque nós já tínhamos usado todas as drogas que o Dr. Sérgio conhecia e os outros psiquiatras. Nós tínhamos usado todas, inclusive uma que veio dos Estados Unidos, que era a Belief, que ia ajudar no TOC e não ajudou. Então, o objetivo de ir para uma clínica era tentar acertar a medicação com o respaldo de uma clínica. E nós fomos para essa clínica e foi a pior da viagem, que eu digo. E nessa clínica eles começaram a entrar com medicação e o Pedro só respondia ao contrário. Ele fazia rebote, ao invés de ele dormir, fazer uma terapia de sono, ele fazia ao contrário. Ele ficou 4 noites, 4 dias gritando numa clínica. Ele mexeu com toda a dinâmica da clínica e no final eles já estavam querendo usar a camisa de força com o Pedro e eu não permiti. Sabe, estava desequilibrando com a clínica quando o psiquiatra me chegou, o diretor da clínica me chegou e disse: Marlete, eu sinto muito te dizer, mas aqui não dá mais para o Pedro ficar. Eu falei: mas eu estou numa clínica particular. Ele falou: mesmo assim, Marlete, a gente vai devolver o dinheiro, que o Pedro veio para ficar 1 mês e se você quiser a gente devolve, leva vocês de ambulância até Fraiburgo. E eu lembro que eu pensei: mas nem numa clínica psiquiátrica a gente consegue ficar. Então aonde que eu vou ficar com meu filho? Eu voltei, conversei com o neurologista dele, o Dr. Sérgio. Nós temos 2 opções, Marlete. Ou mexer no cérebro do Pedro, com a autorização judicial, ou interná-lo numa clínica na Bahia, que você vai poder vê-lo daqui 4, 5 meses só. E eu pensei: não, isso eu não quero para o meu filho. E mexer do cérebro do meu filho também eu não quero. Eu lembro que a gente se ergueu, tivemos que se segurar todo mundo, porque foi muito difícil. Todo mundo estava sofrendo muito, a gente via que a família estava sofrendo, os amigos. A história daquela vez que eles foram para Curitiba para tentar tirar uma medicação e que nem o manicômio aceitou eles. Aquilo me transformou assim, em menor que uma formiga. Era impotência mesmo, era não saber o que fazer, para onde é que vamos, o que faremos, não tinha para onde ir, o sítio não era espaço, a casa não podia, a escola não podia, a clínica não era lugar, quer dizer, então onde era o lugar? Não existia um lugar. Então foi o dia, eu acho que foi a fase mais difícil que nós passamos, por não saber como agir. E eu até me emociono, e graças a Deus que ainda tenho emoção, né? E com muita ajuda de Deus, sempre Ele em primeiro lugar na minha vida, e Jesus, a gente conseguiu dar a volta por cima. Hoje eu digo assim que a gente já superou muito disso, e o autismo é um tentar todos os dias. No dia 25 de outubro de 2012, um importante passo foi dado a favor das pessoas com autismo. Pelo menos 3 ações concretas serão definidas na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Promovida pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, a audiência pretende discutir a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Autismo.
nós acabamos de chegar aqui na Assembleia Legislativa e às 14h vai ter uma palestra que vai explicar um pouquinho sobre o autismo e também depois vai acontecer a votação do projeto de lei. Nós estamos todos aqui aguardando a votação e também aguardando a palestra. E até eu aderi à campanha, né? Vesti a camisa. Santa Catarina precisa conhecer a realidade de seus autistas. Nós temos uma expectativa muito grande hoje dessa nossa audiência para sair daqui com uma lei, ainda que protocolada, mas que ela tramite rapidamente e que ela chegue a efeito rapidamente. O que de fato interessa para nós, os pais, os familiares, que o tratamento chegue para o autista, para todos. Eu tenho uma frase que digo sempre, e quem me conhece sabe, que a solução para o autismo, como eu compreendo, tem que ser para todos, ou não há solução possível. Nós queremos tratamento para todos, nós queremos vida digna para todos. Eles são seres humanos e é incrível que tenhamos que fazer uma lei para isso, para um ser humano ser tratado como ser humano. Humanização do tratamento do autismo soa até ridículo, né? Porque humanização é o que se espera de qualquer ser humano. E o que eu vi nesses 20 anos de luta e de história com meu filho Pedro? Pais desesperados, mães tentando suicídio, que isso é muito difícil para mim, mãe. Ouvir algo assim, sabendo que você tem que evitar um suicídio de uma mãe que não aguenta mais de passar noites e noites, dias e dias fazendo contenção física dos seus filhos. Tá? Muitas vezes os pais, o sexo forte, ele não aguenta, ele se manda e deixa a mãe sozinha com essa criança. Muitas vezes com uma aposentadoria de R$500 por mês. Tá? Renunciam às suas vidas, renunciam tudo e ficam com seu filho. Quando elas conseguem, porque o autismo, gente, na idade adulta, é que vem todas as consequências. Eu digo que hoje o autismo do meu filho não é nada perto do que o autismo veio com o tempo. Desenvolveu o quadro epilético, desenvolveu o toque e todas as outras complicações. O autismo é um problema neurobiológico que intriga a comunidade científica, pois até hoje não se sabe quais as causas ou a cura para a doença. A única coisa que se sabe é que o diagnóstico do autismo pode significar uma vida inteira de luta. Bom, o universo autista é ainda muito desconhecido por todos, não só no Brasil. É muito ignorado por todos, né? Autismo ainda reporta a uma situação de mistério, né? Por quê? Porque não há muitas pesquisas nesse campo, não se investiga diretamente quais são as causas do autismo. Apesar de todas as dificuldades e o preconceito sofrido, as famílias com filhos autistas possuem um dom maravilhoso, o amor incondicional que supera todas as barreiras. Olha, eu diria para as mães que não percam a fé nem a esperança. Se hoje está difícil, há 18 anos atrás era infinitamente mais difícil que a idade do meu filho. Hoje vocês têm mais informação e eu acredito que a cura chegará brevemente. Mas eu diria para elas uma frase que não é minha, do escritor Hermínio Corrêa de Miranda. Se você não pode tratar seu filho autista, pelo menos ame-o do fundo do seu coração, com toda a sua alma.